Olá, tudo bom? Muito obrigado por você ter entrado mais uma vez em nosso canal, canal Autoajuda com a ajuda do Alto. Nós convidamos você a se tornar um membro do nosso canal, se inscrevendo, é gratuito, não paga nada, né? Você pode curtir o nosso vídeo e pode também recomendá-lo para outras pessoas, né? Compartilhando aí para os seus amigos no WhatsApp, para outras pessoas. Nós realmente agradecemos muito. No tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a humildade e também sobre o perdão. Um assunto bastante importante para todos nós. Venha comigo. O nosso texto introdutório está no livro de São João, no capítulo 13, dos versos 1 em diante, né? Vamos ler até o verso, talvez o verso 17. Acompanhe a leitura comigo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar aos pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita se lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus sabia que estava chegando a sua hora de sair deste mundo e voltar para o Pai. A sua missão estava chegando ao fim. Havia agora chegado no clímax. Depois de um ministério de 3 anos e meio aproximadamente, curando enfermos, fazendo milagres, um ministério de muitos ensinos à beira-mar, nos montes, ensinos em particular com seus próprios discípulos, porém agora chegava ao clímax, o momento final, o momento mais importante do seu ministério. Enfrentaria a morte, a cruz sangrenta. Ele então convoca os seus mais íntimos discípulos, né, os mais íntimos seguidores, seus 12 discípulos, para uma reunião em particular, para uma reunião a sós, uma santa ceia. A santa ceia do Senhor, muito conhecida hoje. E era como se um pai que estivesse assim à beira da morte e que chama seus filhos para o redor da mesa para dar as últimas instruções. Um pai que começa orientando o filho mais velho, né? E assim sucessivamente, passando para cada filho até o filho mais novo, dando as últimas recomendações. Assim encontrava-se Jesus ali, neste momento, com os seus discípulos. As Escrituras nos dizem que ele os amou até o fim. Até o fim, até o último momento, Jesus demonstrou o seu amor por seus discípulos. Interessante que mesmo sabendo o que aconteceria, mesmo sabendo que seria traído por Judas,
ou seria negado por Pedro, mesmo sabendo que os demais discípulos todos fugiriam, todos correriam. Mesmo assim, as Escrituras nos informam que ele os amou até o fim, até o último momento. Não deixou de amar os seus seguidores, aqueles seus discípulos, frágeis discípulos. Então, neste último encontro, Jesus tinha muito que lhes ensinar. Talvez o que de mais importante existia, ele passou a ensinar seus discípulos neste momento. Havia entre os 12 discípulos muita contenda, muito descontentamentos, e havia até mesmo disputa entre eles. O clima não era dos melhores naquela ceia. E a rivalidade entre eles de qual deles seria o melhor, qual deles seria o líder, qual deles seria o mais importante, realmente havia magoado o coração de Jesus. Aparentemente, tudo que ele havia ensinado, parece que os discípulos não tinham entendido. O pedido de Tiago e de João, de um sentar à direita de Jesus e o outro à esquerda, havia causado indignação no coração dos demais apóstolos de Jesus. Interessante que esse registro está em Marcos capítulo 10, os versos 35 a 37, que eu gostaria de ler. Nos diz o texto bíblico: Então, se aproximando dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te pedimos. E ele lhe perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Um pedido bastante ousado, não é verdade? Interessante que o mesmo texto em Mateus, capítulo 20, verso 20, nos informa que foi a mãe deles que foi pedir para Jesus. Eles pediram que a própria mãe intercedesse a Jesus para que um estivesse à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Olha, vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão cientes do que vocês estão pedindo. E esse era o clima que estava entre eles naquele momento. Um clima bastante pesado, um clima de rivalidade, um clima de contenda entre os íntimos seguidores de Jesus, aqueles que seriam os alicerces da igreja cristã. Portanto, quando os discípulos entraram naquela ceia, o coração deles estava cheio de ressentimentos e mágoas. E agora surgia uma outra causa de dissensão, um outro problema muito sério naquele momento. Numa festa, num encontro como aquele, era comum ter ali um serviçal, ter ali um empregado, ter ali um servo que deveria lavar os pés dos convidados. Isso era um costume da época, não era uma inovação de Jesus, né? Isso fazia parte da cultura deles. Como as ruas eram empoeirentas, um clima bastante quente, então era como aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando chega alguém visitando uma casa, a pessoa oferece ali um chimarrão, né? Seria mais ou menos como se estaria oferecendo um chimarrão para a pessoa. Então o serviçal lavava os pés, refrescava os pés empoeirados dos visitantes. Então era papel normalmente que era feito por um escravo. As esposas faziam isso para os seus esposos, seus maridos. Filhos faziam com seus pais. E agora tudo estava preparado naquela cerimônia. A comida estava ali, o vinho estava ali. Porém, se depararam com este grande problema. Haviam esquecido, não sei porquê, qual a causa, mas talvez o próprio Jesus providenciou que assim não houvesse essa pessoa. Ali não estava o serviçal. E agora? Eles se perguntavam: quem dentre nós vai fazer o serviço agora? O serviço de lavar os pés dos convidados. Claro que, com toda certeza, eles estavam pensando lá no íntimo deles: eu não serei esse, eu não vou me limitar, me humilhar a tal ponto de ter que lavar os pés dos meus colegas aqui. Afinal de contas, nós estamos no mesmo nível. Não vou baixar de nível, talvez pensaram eles. E agora, para espanto de todos, segundo as Escrituras, Jesus se cinge com uma toalha, toma uma bacia
e passa a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Lavou os pés de Pedro, que a princípio, como muito impulsivo que era, não, Senhor, meus pés o Senhor não vai lavar. Jesus disse, olha, se eu não te lavar, Pedro, tu não tens parte comigo. E Pedro, exagerado como sempre, então me dá um banho de uma vez. Não precisa de banho, apenas os pés é o suficiente. Foi lavando os pés de cada um dos seus discípulos, inclusive os pés de Judas, que o havia de trair algumas horas depois. Humildemente ele fez esse procedimento. E por fim, ele pergunta para os discípulos, vocês entenderam o que eu vos fiz? Vocês estão entendendo bem? Eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Eu, o Senhor, me rebaixei a ponto de lavar os pés de vocês. Entendam o que eu fiz. Façam vocês assim também. A maior lição de humildade que Jesus poderia ter feito foi esta. Não adianta o conhecimento teológico no coração de uma pessoa, não adianta ele conhecer todas as escrituras, não adianta ele conhecer regras de hermenêutica, de exegese, se não houver a humildade em seu coração, um espírito de humildade, tudo isso cairá por terra. E Jesus deu o grande exemplo da humildade. Algumas lições nós podemos aprender dessa história. Algumas lições. A primeira lição que nós podemos aprender é que Jesus sabe tudo. Jesus sabe tudo, meu amigo. Jesus sabe tudo sobre a sua vida. Jesus conhece o recôndito do teu coração. Nós podemos nos esconder, fazer coisas escondidas do nosso pai, da nossa mãe, do nosso marido, fazer coisas escondidas da nossa esposa, podemos se esconder do patrão, mas dos olhos penetrantes de Jesus você não tem como se esconder. Essa é a grande verdade. Mas Jesus não olha só os erros que cometemos, mas Ele também olha para as nossas necessidades, para as nossas dores, nossas mágoas, nossos sofrimentos. Jesus conhece a tua dor. Ele sabe das tuas lutas. Ele sabe das tuas dificuldades. Ele sabe das angústias do teu coração. E Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo naquela ceia. Ele sabia que ia ser traído por Judas. Ele sabia que Pedro negaria. Ele disse, olha, 3 vezes, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Sabia que todos o abandonariam. Mas mesmo assim, sabendo de tudo, uma grande lição. A Bíblia diz que ele o amou até o fim. Então, meu amigo, Jesus te ama também. Essa é a maior lição que podemos aprender dessa história. Que embora Jesus, vendo seus defeitos, suas imperfeições, também vendo as suas lutas, seus problemas, suas angústias, Ele continua o amando e vai amar você até o fim. Jamais duvide do amor de Jesus na tua vida. Jamais. Jamais duvide que Ele não o ama. Eu sei que somos tentados muitas vezes a duvidar do amor de Deus. Todos nós às vezes duvidamos, né? Senhor, por que tu abençoas o meu vizinho? Por que tu abençoas fulano, beltrano? Por que na minha vida parece que tudo dá errado? Parece, Senhor, que eu estou na contramão do mundo. Parece que onde eu coloco a mão tudo vira em derrota, enquanto outros parece que tudo que colocam a mão vira em ouro. E talvez você se encha de angústia e não compreenda o que está acontecendo na sua volta. Por que só contra mim? Por que só na minha vida? Por que eu, Senhor? É a pergunta muito comum que nós nos fazemos. Mas eu quero dizer que Jesus vai o amar até o fim, mesmo você não entendendo a maneira como Ele está conduzindo a sua vida. Tenho certeza que Ele vai continuar lhe amando. E então, além de Jesus ver, de Jesus saber de tudo que está se passando na sua volta, tudo que está ocorrendo na sua vida, Ele vai o amar até o fim. Não duvide do amor de Deus por você, meu amigo. Não duvide. Sabe, às vezes o cristão, é muito difícil para ele negar a existência de Deus. Muito difícil. Dizer, não, Deus não existe,
eu nego a existência de Deus, porque ele já teve muitas experiências com Deus. Ele viu muitas vezes Deus mexendo nas pedras do tabuleiro de sua vida. É como se Deus estivesse colocando uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali. Mas às vezes, diante da angústia do coração, ele é tentado a pensar o seguinte: bom, Deus existe, é verdade, mas ele não se importa comigo. Mas ele não olha para mim. Ele olha para os outros e ele não me vê. Mas não é verdade, amigo. Jesus te vê, sabe de tudo e ele te ama profundamente. Você não pode esquecer jamais disso. Uma outra lição assim maravilhosa que nós encontramos nessa história está no verso 3, que diz que Jesus sabia de onde vinha e para onde ia. Sei de onde vim e para onde vou. Leia o verso 3 para você. Diz o texto das Escrituras, diz o texto bíblico. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Em outro texto bíblico nos diz que ele sabia de onde vinha, eu sei de onde vim e para onde eu vou. Jesus tinha foco. Jesus sabia o caminho que deveria percorrer. E neste texto nós temos esta lição de ter foco na vida. O cristão não pode ser como um navio sem leme, à deriva no oceano da vida, sem destino, jogado pelos ventos que sopram, ora está indo para o norte, ora está indo para o sul. O cristão tem que ter uma meta, um rumo a seguir, assim como um navio, né? Enfrentando as tempestades, enfrentando as intempéries, os ventos, os relâmpagos, as ondas gigantescas, ele ruma ao seu destino, ao porto seguro, né? Chegando às vezes apenas a poucas horas de atraso. Assim o cristão tem que ter esse objetivo na vida profissional, nos seus negócios. Ele não pode ser como uma borboleta, voando de um lado para o outro, sem rumo. Não pode ficar cantando a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, o cristão tem que ter rumo. Jesus sabia de onde vinha e para onde ia. Essa é uma lição que nós podemos aprender também dessa história bíblica. Outra coisa, amigo, a humildade de Cristo. Essa é uma das maiores lições que nós podemos aprender na nossa vida, a humildade de Cristo. Eu lembro daquela história de dois bodes que se encontraram no meio de uma ponte muito estreita, uma ponte de cordas, aquelas pontes que balançam, né? Pontezinha estreita, não havia como os bodes passavam um ao lado do outro, era muito estreita, e eles se encontravam ali de frente um para o outro. Eles tinham poucas opções. Quem sabe uma delas é eles lutarem ali até um cair lá para baixo e abrir espaço para o outro prosseguir, ou a segunda opção ainda era os dois ainda lutarem e caírem lá para baixo. Mas a história nos conta que um dos bodes resolveu dar uma baixadinha, ele baixou, se encolheu na ponte, e o outro bode pulou por cima e os dois foram salvos. Sabe, amigo, às vezes na vida nós temos que aprender a dar uma baixadinha. Há pessoas que não se abaixam para ninguém, só elas querem ter a razão, elas querem ter a última palavra, só elas que sabem, elas não querem aprender nada com ninguém, só elas querem ensinar, e às vezes diante de professores, doutores na área, elas querem ensinar o próprio doutor no assunto, porque não tem a humildade de se colocar no seu lugar. A humildade é a maior lição que podemos aprender de Jesus, o mestre. Mestre, Senhor, eu sendo mestre vos lavei os pés, e vocês deverão fazer a mesma coisa. Aprendam comigo, Jesus estava dizendo, era a maior lição que ele podia ensinar aos seus discípulos naquele momento final da sua história. Não tenha vergonha de pedir perdão para ninguém, meu amigo. Não tenha vergonha de pedir desculpa para ninguém. Talvez as outras pessoas poderão até achar você um fraco, né? Ele é um fraco, vem me pedir desculpa, vem me pedir perdão, é um fracassado. Não importa o que vão pensar de você. Você está fazendo a vontade de Jesus, porque foi ordem de Jesus de nós pedirmos perdão às pessoas.
inclusive aos nossos inimigos, aqueles que são contra nós, a orientação de Jesus, que devemos pedir perdão a eles. Eu tenho feito isso na minha vida. Não é fácil pedir perdão para ninguém. Já pedi perdão para muitas pessoas que eu amo, pedi perdão. Chorei na presença de algumas pessoas pedindo perdão para elas. Não tive muitos resultados, é verdade, né? Mas eu não me envergonho disso. Não me envergonho de alguém dizer, aquele cara lá, aquele camarada é um fraco, ele só pede desculpas. Eu vi alguém que eu amava, dizendo, pô, não para de pedir desculpas, chega de pedir desculpas, né? Como se eu estivesse fazendo algo errado. Meu amigo, não se envergonhe de pedir perdão para as pessoas. Não se envergonhe. Essa é uma das maiores lições que Jesus transmitiu na sua última ceia com seus discípulos, na última refeição que ele teve com aqueles que ele amava. Então eu quero me dirigir a você nesta hora para dizer para você o seguinte: o Senhor é contigo. Não desanime. Jesus vai o amar até o fim. Você sempre estará no coração de Jesus. Eu recomendo você assistir o nosso último tema que nós apresentamos sobre salvação versus consagração. Entre aqui no YouTube, no nosso canal, e assista essa mensagem. Deus quer lhe salvar em Cristo. Você é uma pessoa privilegiada, perdoada e salva em Jesus Cristo. E Ele vai o amar até o fim. Entrega a tua vida ao Senhor nessa hora, porque Ele o ama profundamente. E ore comigo agora. Meu Deus e meu Pai, eu ergo a minha voz, Senhor, em Tua presença nesta hora. Tu, Senhor, que sondas os corações, conhece o recôndito e profundo da alma. Sabes, meu Deus, das nossas alegrias, das nossas tristezas, de nossas mágoas, de nossos sofrimentos. E nesta hora, meu Deus, eu oro por estes que estão orando comigo nesse momento. Que o poder da Tua graça e do Teu Espírito envolva essa pessoa. Quem sabe, Senhor, ela tem tido pensamentos destrutivos, pensamentos sombrios e até mesmo pensamentos de morte, meu Pai. Que o Teu Espírito invada o coração desta pessoa. Entre no profundo desta alma, Senhor, e que ela entenda que Jesus vai amá-la e vai amá-la até o fim, até o último momento. Entra nesse coração, Senhor. Quem sabe ela está enfrentando os problemas mais diversos e duros de sua vida. Quem sabe são problemas financeiros, sua vida está em derrota, em decadência. O Senhor é o Deus dos impossíveis e pode reverter o quadro da vida desta pessoa, meu Pai. Faças um milagre, abra portas, queira destruir e derrubar as muralhas, queira abrir, Senhor, esse cativeiro, que onde há lágrimas e sofrimento haja riso e alegria. Por favor, meu Deus, restaura esta vida, cura essas feridas, cure as dores do coração, enxugue estas lágrimas, meu Pai. E eu declaro a vitória dela no nome de Jesus Cristo, aquele cujo nome é sobre todo nome. Amém, Senhor.